Boa noite para você que vai ver essa live no replay. Hoje é uma live especial com case de sucesso, uma mentorada minha que fez a transição de carreira, mudou totalmente de profissão, saiu da área de nutrição, acadêmica de nutrição, e foi para a área de TI. E ela vai contar tudo aqui pra gente. Boa noite, Eliane. Já tem o pessoal chegando aqui. E vai ser muito legal porque olha, vocês encheram a caixinha de perguntas. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perguntas. Uma das perguntas eu já respondi ali nos stories. E as outras perguntas eu vou deixar para a própria Adriana responder. Já vou chamá-la aqui. Dri, eu já vi que você entrou. Se você puder aí acenar para mim, porque você entrou junto com outra pessoa, eu não tô conseguindo te chamar. E vai ser super legal, porque eu brinco dizendo o seguinte, né? Uma coisa sou eu contar, que já fiz algumas transições de carreira. Lembrando que transição de carreira é qualquer movimentação que você vá fazer. Se você quer mudar de emprego, é uma transição de carreira. Se você quer mudar de carreira, né? Ou seja, você ir para um cargo maior também é uma transição. E mudar aí de profissão. E a Adriana fez a mudança de profissão aí bem grande. E aí vai ser legal porque se vocês tiverem perguntas já pode mandar aqui para ela que eu vou também sabatinar aqui com as perguntas que vocês deixaram na caixinha. Já vou chamar a Adri aqui. Tá entrando. Boa noite, Valéria. Oi, Adri. Oi, oi, cheguei. Tudo Boa bom? noite, Como tá? tudo. A Valéria tá aí também, boa sorte. Legal, já o pessoal já vai chegando aí, a gente vai adiantando, né, para prestigiar quem chegou na hora. Mas eu estava contando aqui que como como é bacana, né, poder contar com você, podendo vir falar isso para as pessoas, né? Achei bem legal porque quando eu te pedi, você já aceitou na hora, porque é justamente Ah, isso, a gente poder ajudar as pessoas a pensarem, né, a ver que é possível. Dá trabalho, né, Dri? dá trabalho. O que que acontece, né, Darling? Eu tenho isso comigo, né? Se deu certo para mim, eu quero que dê certo para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo esses cases de sucesso para que as pessoas se sintam confortáveis de pensar, é possível. Se deu certo para ela, se é possível para o universo, então tem para mim. Então, o que que eu preciso fazer? Lógico, a pessoa não vai ficar ali sentada esperando. Eu fiz vários movimentos, mas é possível. Não é Legal. impossível. Odri, ó, tem sete perguntas aqui. Uma já comecei a live dizendo que eu já respondi, porque as pessoas perguntaram, né, o que que era a transição de carreira. Então, essa eu já respondi lá nos stories, mas tem outras seis aqui que vai ser muito bacana. E falar, e como eu sei um pouco da sua história, né, porque acabei te mentorando numa partezinha dessa transição, acho que foi a viradinha de chave que faltava, né, porque você já tinha andado, eu falo que assim, você já tinha percorrido quase que toda a maratona, já tinha feito 40 quilômetros, faltava Mas dois, eu e não você tava, isso. Estava né? cansada, eu não estava conseguindo mais me enxergar sozinho. E é importante a gente pedir ajuda, porque às vezes sozinho a gente perde ali. O psicólogo não precisa de psicólogo, de outro terapeuta. Um coach precisa ter de coach, porque uma outra visão te ajuda. E aí a Darling foi uma luz no meu caminho ali, que acendeu e aí eu consegui. Foi rápido, né, Darling? Duas sessões, eu Foi já duas estava sessões, ligada. né? Porque você chegou, você falou e já virou. Mas antes da gente contar todos esses detalhes, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, porque essa não foi a primeira transição de carreira que você Não, fez. Você já está, né, com bagagem em transição de carreira. Você atuou, né, é, como é que fui chama? militar, Foi eu fui militar, militar, eu fui isso. militar, fui professora universitária, eu fui consultora, eu fui tudo que posso imaginar. Dara, então, eu vou fazer de forma resumida, falar de forma resumida, porque senão a gente acaba ficando redundante. Pessoal, eu sou nutricionista de formação, me formei lá em 2000, muito tempo atrás, e quando eu estava na graduação, Darling, no meio do caminho, na graduação, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero.
Mas eu estava vivendo uma fase econômica na minha família um pouco complexa que eu não quis retornar e trocar de profissão naquela época porque eu não havia custos para o meu pai. Você está me ouvindo, Dani? Parece que é um eco. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Aproveita, ó, que a Adriana deu essa pausa. Se tiver alguém que possa se beneficiar dessa live, mande, porque é bem importante aí quem queira fazer uma movimentação de carreira. Eu estou te ouvindo bem. Você tá vendo retorno? Porque de repente eu posso colocar o fone. Não, porque o meu também aqui tá dando. Assim, parece que tá dando um retornozinho, mas acho que agora vai. Tá com eco sim, tá vendo? Deixa eu ver. Será que é o meu? Eu coloquei o fone, porque às vezes fica dando eco porque tá aqui, né? Vamos ver. E o meu? Bia, querida, que bom que você tá aqui. Escutar a história da Adriana, ela é Senão muito eu pego ali meu inspiradora. pai. Eu acho que deu, acho que ficou bom. Agora deu certo. Vamos lá. Então, Darlene, eu sou nutricionista de formação e lá no tempo eu falei, não vou trocar de carreira agora, eu vou ter que encontrar dentro da nutrição, porque assim, Darlene, eu fiz a nutrição, mas eu não gostava de fazer dieta, eu não gostava. Eu falei assim, gente, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com projetos, eu tenho que encontrar dentro da nutrição alguma coisa que eu gosto de fazer. Assim fiz. Comecei a trabalhar com consultoria e entender a importância de lidar com pessoas. Pessoas. E aquela necessidade de estar ali fazendo aquele pouco de viver uma aglomeração que a gente não está tendo agora, né? Aquela pessoa que ama uma aglomeração, sou eu. E aí eu comecei nessa transição. Durante a minha carreira, eu sempre queria mais. E aí depois eu vou até te falar aqui, que eu escrevi uns passos aqui fora do que a gente fez, uns passos bem legais que eu acho que vale a gente comentar também. Lá atrás eu percebi, eu não quero sempre. Eu nunca me acomodei. Isso é um passo gente. Nunca se acomodar. É nunca se acomodar onde você está. Sempre buscar melhorar. Se você quer ficar naquele lugar, mas pense que aquele cenário pode mudar e você pode perder o emprego, e a gente não sabe. Aquelas pessoas que se acomodam e acham que não vai acontecer, que vivem para a empresa e não vivem para a sua carreira, tá errado. Você tem que viver para a sua carreira e não para a empresa que você foi contratada. Então eu sempre buscava melhorar. E aí meu grande sonho, eu sou nascida e criada em Resende, uma cidade do berço militar. A nossa academia militar, onde nós formamos os nossos militares e os nossos oficiais. Darling, 2006, primeira tentativa, eu recebi um não. Eu ouvi que eu não tinha capacidade técnica para aquilo. O que eu fiz? Chorei na primeira semana, Darling. Chorei, todo mundo ia morrer, né? Eu era mais nova, não tinha essa inteligência emocional, mas eu falei, não, eu não posso agora. Vocês ainda vão me querer porque eu vou me capacitar. O que eu fiz? Identifiquei na vaga o que eles precisavam. Outro passo importante. O que eles precisam? Quais são os skills técnicos que eles precisam? Beleza, fui lá, corri atrás, fiz um monte de pós-graduação. Em 2012, ingressei para o Exército. Fiquei 8 anos lá, aprendi muito. Trabalhei mais na área de gestão. O Exército tem início, meio e fim. Sabia que ia terminar o ano passado, em 2020. Eu já vim me programando. Bom, a minha transição de emprego. Eu adorei o seu post de hoje, achei muito legal na transição de carreira. A mudança de emprego, eu falei assim, eu vou ser mandada embora no dia 28 de fevereiro de 2020. Então, eu preciso de emprego antes. O que eu fiz? Já comecei a me capacitar, estudar e pensar. Recebi um convite para atuar como coordenadora da Universidade de Status de Destaque da minha cidade. Peguei o desafio, mesmo dupla jornada. Foi isso, mas eu já estava em transição. Foi um ano de desafio. Mudou meu mindset. De manhã era militar, prestava continência e trabalhava com a parte totalmente administrativa, financeira, à noite acadêmica, que muda muito, atendendo 100 alunos por vez, assim, muita coisa. Aí eu cheguei no acadêmico. Darlene, eu amo palestrar, mas as necessidades de professor ali e todo o universo, eu não me adaptei. A gente também tem que entender e se aceitar. E aí que tá, Dália, você reconhecer que você não é para aquilo, não é aquilo que você quer e que você gosta. Amo os meus alunos, amei estar com eles, mas eu quero mais. E aí? Entendi, conheci o mundo da agilidade. Me apaixonei. Mas, Adriana, você é nutricionista, vai para a área de TI? Eu falei, se é possível.
viu? Para o universo é possível para mim, nada é impossível para mim. Eu vou arriscar. Dali, eu fiz um curso um curso aí de Agile Coach na época, né? E eu coloquei no grupo de participantes que eu era nutricionista. Dari, juro para você, de 40 pessoas, o que você está fazendo aqui? Você nunca vai conseguir um emprego. Você não é de TI. Você é nutricionista. Ó, só vai conseguir como Scrum Master, Agile Master, se você for atuar numa empresa de nutrição. Eu falei, peraí, gente, eu não nasci quadrada. Eu consigo. Ah, eu consigo. Aí aquela desmotivação do grupo, para mim, foi o meu impulsionador, Darling. Eu fui lá e falei, Peraí, agora eu quero de verdade. E comecei a estudar. E aí que entra a Darling na minha vida. Porque eu estava fazendo todos os movimentos, eu tinha meus skills comportamentais, eu tinha meus skills técnicos, mas eu não estava sabendo contar para o mercado isso. Eu não estava sabendo contar para o mercado de TI todas essas minhas habilidades, tá? Então, o que eu fiz? Falei, poxa, eu vou pedir ajuda. Por quê? Opa, vou pedir ajuda. Conheci a Darlene num grupo, gente, que a gente tem, e ela fez lá uma participação incrível pra gente. Opa, vou contratar a Darlene. E aí a Darlene veio e me ajudou, e ela deu o pulo do gato, e eu consegui fazer a minha querida e tão sonhada transição, e eu tô aqui. E é o que eu falo, você é aquela famosa dos 40 quilômetros da maratona. Faltava 2. Só que esses Mas 2, eu não às vezes, a gente não tem perna, né? Eu fui, e assim, antes de te contratar, eu comecei a mandar currículo, né? Alguns colegas, eu estou vendo aqui o Rudney aqui, obrigada, Rudney. O Rudney foi um grande incentivador na minha carreira, me apoiou muito, fez altas lives comigo para me direcionar também, para me ajudar nas entrevistas técnicas e nas entrevistas de agilidade. Sou muito grata a ele. E aí, Darlene, eu não estava sabendo, o meu currículo ele falava assim, você vai ter que, uma delas, você vai ter que mentir no seu currículo para você conseguir. Eu falei, não, isso vai contra meus valores e meus princípios. Eu tenho que conseguir entrar na agilidade sem ter que mentir. Eu tenho que conseguir fazer o certo, o que eu acho que é certo. E aí foi aquele dia, eu chorei, eu liguei para a Darlene chorando, mandei foto, Darlene, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz o meu currículo de cabo nova, eu não sei mais, me ajuda. E aí a Darlene foi, calma, vamos lá. E aí ela fez todo um trabalho comigo e eu entendi o movimento e fiz o movimento e consegui tudo aí. Já estou na segunda mudança de empresa aí, estou vida. E começou a chover, né? Realmente oportunidades para entrevista, porque o currículo, que eu explico sempre para as pessoas, é que sem um bom currículo, você não vai conseguir passar para as próximas etapas. E sem uma estratégia de busca, que você até tinha estratégia de busca, você também não vai conseguir ser chamado para uma entrevista e depois ser contratado, porque você também estava tendo entrevista. Na hora que eles acabavam ali, chegando para você, te questionando para você falar a linguagem que eles estavam falando, não sei se você se lembra, eu falei, Dri, você está falando inglês, eles estão falando português e vocês estão falando a mesma coisa, só que um não entende a língua do outro. Então, assim, é só ajustar essa linguagem, porque tinha coisas assim, Dri, você fazia reuniões, você fazia alguns termos da linguagem, você fazia cerimônia, reunião é a mesma coisa que cerimônia, você sabe controlar um backlog, você tinha lista de pendências, você sabe fazer follow-up, então era a linguagem que precisava ser adequada. Eu vejo muitas pessoas chegando até mim com um currículo, que ainda não está adequado, não está falando a linguagem corporativa, consequentemente não sabe se vender na entrevista, porque também, lembra que você chegou até a passar alguns áudios para mim, falando assim, Darlene, olha aqui o feedback que eu recebi, porque tinha uma pessoa mais amiga sua, e que recebeu, que mandou. Eu falei, mas isso é simples ajustar, porque claro que você está vindo de uma outra área, mas você tem a mentalidade para transpor isso. E é isso que hoje as empresas modernas estão fazendo. Elas estão buscando profissionais que tenham esse mindset. O que é mindset, gente? Que talvez nem todo mundo que esteja aqui saiba o que é, Configuração da mente, a mentalidade progressiva, a mentalidade de se adaptar, que é o que
A Adriana tem super, né? Coach também tem uma super mentalidade para se adaptar, para transpor aquilo que ela vê aqui, né? O que que é transpor? Ah, eu tô vendo isso aqui acontece na nutrição. Gente, não tem negócios tão mirabolantes. Claro que, né, você vai ter que estudar, por vezes tem detalhes do negócio, mas tem uma lógica, né? Uma linha de raciocínio lógica, não é, Adri? Isso aí. E foi muito interessante você falar isso, e aí eu vou até já começando a adiantar aqui. Eu considerei como primeira etapa de todo o processo de carreira, Darni, a seguinte frase: seja sempre a sua melhor versão. Porque às vezes, Darni, você não está na empresa dos seus sonhos. Aquela oportunidade é um caminho. As pessoas, elas não desistem da meta, elas desistem do caminho. Porque o caminho, às vezes, é duro, é desafiador, ele dói. E aí você tem que ser sempre a sua melhor versão. Porque essa experiência, foi o que você está falando aí, que eu transpus a experiência, todas elas, eu fui a minha melhor versão. Eu fiz o meu melhor, eu me doei, eu me dei ao máximo. Eu falei tudo, eu fiz tudo o que eu podia e que eu não podia, dentro das minhas limitações e das minhas capacidades. Lógico, todos temos ali, nós temos as coisas boas, o que podemos melhorar, mas eu sempre falava assim, o que eu posso ser melhor hoje? É aquilo que você sempre fala, né, Dani? O que eu posso ser o meu 1% hoje melhor do que ontem? Então, seja sempre a sua melhor versão. Acho que a primeira dica de todas, Dani, é você ser sempre a sua melhor versão. Escolha. Escolha você sempre fazer o que é o seu máximo. Poxa, Adriana, eu tô aqui como estagiário, eu tô aqui como um trabalho voluntário, não é ainda a minha empresa, eu vou trabalhar dessa forma. Pelo contrário, você não sabe se ali pode ser a sua grande oportunidade. Network, as pessoas te avaliam o tempo inteiro. Até em cursos. Dani, hoje a oportunidade que eu estou hoje, ingressando hoje, numa nova jornada, eu ainda não revelei, mas eu estou iniciando a quarta-feira uma nova jornada numa empresa que eu queria desde o início, e hoje eu entrei nela, eu também acredito. Quando na época eu não estava habilitada, eu falei assim, tá, eu tô nessa que eu estou agora, vou fazer o meu melhor, porque eu sei onde eu quero chegar. E aí eu comecei a fazer melhores cursos. A pessoa que me contratou, ela lembrou de mim, de um dos cursos que eu fiz, e falou, Adri, eu lembro de você porque você se destacou no curso. Então, a pessoa que me contratou lembrou de mim uma capacitação que eu estava fazendo, porque eu estava lá, mas eu estava me doando também. Então, tudo que você faz, você tem que se doar. Sempre ser a sua melhor versão. Eu acho que isso é uma dica, Darling, que é para a vida, que eu usei isso desde a minha formação, desde sempre na minha vida. Isso vale muito. Eu falo isso também na mentoria de carreira que eu falo, né? Sorria, você está sendo filmado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. É com a sua família, é a hora que você vai ao mercado, é o tempo inteiro, né? E a gente não sabe quem está observando. E cursos é a melhor oportunidade para você fazer networking profissional, né? Para você poder realmente ter isso. Mas tem mais dica e tem mais espaço para falar para as pessoas antes de eu ir para as perguntas? Você tá vendo aqui, ó? Decisão! Adoro essa palavra. Foi exatamente assim que o meu pai fez comigo ano passado, quando eu estava angustiada se eu ia ou não fazer a transição de carreira. A minha mãe chegou, eu fui dormir com a minha mãe, que acho que eles devem estar aqui na live, porque eles me acompanham sempre. Eu estava lá triste, minha mãe apareceu com essa frase, com essa palavra, Darling. Ela falou assim, você precisa decidir. É isso. Decida. Darling, é esforço ficar parado. Ficar parado demanda esforço. Ficar na zona de conforto, no sofá, demanda esforço. Então, decida. Você quer ficar onde você está ou você quer mudar de patamar? Aí que entra a decisão. Você decide. Pronto. Decidi. O que vai acontecer lá na frente, a gente vê depois. Eu decidi. Eu quero fazer a transição de carreira. Tá? Decisão. Eu vou virar o cartaz, pai. Sim. Posso fazer um parênteses nessa situação da decisão? Inclusive, é uma das primeiras aulas que eu falo na mentoria. A etimologia da palavra decisão é cisão. Quando você toma uma decisão, você rompe com as outras opções. Então, assim, a partir do momento, né, que você fez isso, você rompeu com a decisão de ficar na zona de conforto. E aí eu costumo também sempre dizer que o próximo passo é a zona do medo. Porque tem até uma pergunta aqui. Se você teve medo, né, de fazer essa transição e não dar certo. Eu tô com medo.
Mas eu vou com medo. Você tem estratégia, né, Dri? Você não vai. Tem umas frases que rola por aí, que é assim, né? As frases soltas ficam. Vai com medo mesmo. Eu falo o seguinte: cria uma estratégia para esse medo, acende a luz, vai conversar com pessoas, vai fazer cursos, né? Contrata um mentor, vai para terapia, né? Porque medo todo mundo tem. Agora, assim, você não pode ficar paralisado na zona de conforto, porque você bota o pezinho na zona que é a próxima zona, que é a do medo, e ficar ali e não ir para lugar nenhum. Então, tomou a decisão, rompe com aquilo ali e faz todos os movimentos, né, Dri? Para chegar aí, ó. Em menos de 6 meses, você está na empresa que você sempre quis, né? Exato. E aí, Darlene, esse passo da decisão da zona de conforto, você vai falar assim, beleza, eu decidi. Agora eu tenho que colocar no papel. Qual é meu foco? Qual é a minha meta? Onde eu quero estar? Aí você tem que fazer uma análise, né? A curto, médio e longo prazo. Eu, como coach, eu já tenho minhas metas a curto, médio e longo prazo. Mas se você não sabe estabelecer uma meta, peça ajuda. Foi o que você falou. Vai para uma coach, ajuda para você entender o que é uma meta, como que determina onde você quer chegar, onde eu estou, quem eu sou e onde eu quero chegar. Eu tenho que entender quem eu sou primeiro. Quem eu sou? Pontuar, né? O que eu preciso, né? O que eu preciso? Exato. Se você não sabe do ponto A, como é que você vai chegar no ponto B? Você não sabe o que você precisa, né? Exato. Estou procurando aqui até uma rascunho que eu tinha feito, eu não achei. Você tem que saber se você é capacitado. Se você não é capacitado, o que eu preciso aprender? O que eu preciso trabalhar? O que é? Eu entendi que eu não sabia nada. Eu tinha habilidades e tinha ideia porque eu já fazia de forma intuitiva, mas eu não tinha nenhum conhecimento teórico. Falei, eu tenho que correr atrás do teórico agora. E dá trabalho. E foi trabalho pra caramba. E aí eu comecei, um dos passos aqui é a capacitação técnica, pessoal. Eu precisei me capacitar tecnicamente. Então, a Adriana fez a transição de 6 meses, mas foram finais de semana, foram noites, foram aniversários que deixei de ter, tive pouco contato com a minha família. A minha família sempre fala, você sempre está ocupada. Realmente, você está sempre estudando. Porque eu estou vivendo uma fase que eles compreenderam que o meu momento agora é crucial. Eu preciso desse tempo. Eu eliminei algumas coisas que eu entendi. Olha, eu preciso trabalhar e eu preciso estudar. Que horas que eu vou fazer? Aí eu fui pontuando, fui me capacitando. Mas tem uma outra dica, capacitação técnica. Mas aí entra a Darlene na minha vida. Que entra que eu não tinha essa dica antes de conhecer a Dari. É apropriar da sua história. Não adianta você ter capacidade técnica, não adianta você ter comportamento adequado. Eu não vou evitar, tá, Dari, a gente falar hard skills, soft skills, que eu acho que um monte de gente que não conheça, né? Que eu fiz? Eu conheci a Darlene, ela, primeiro dia, ela falou assim, Adri, você tem uma história linda. Você não precisa mentir o seu currículo. Nós vamos saber contar a sua história. Mas, para isso, você precisa se apropriar da sua história. Ela me fez uma atividade que, por causa de falta de tempo, que era para ser uma semana, eu demorei 2 semanas, que era a técnica suar. Eu demorei, né, Darlene? Mas eu fiz, fui lá, eu me apropriei. Gente, eu coloquei no papel tudo que eu fiz ao longo da minha carreira. Tudo. E buscando entender o que eu estava aprendendo agora, fazendo correlações. Então, é você respeitar a sua história, se apropriar das suas vitórias, se apropriar das suas insucessos, vamos dizer, dos seus aprendizados, porque tudo faz parte desse processo de evolução, de transição de carreira. E aí tem também aqui, por último, né, que é você saber contar ou saber demonstrar os seus soft skills. Pessoal, eu entrei na agilidade, não foi pela minha capacitação técnica, porque eles estavam me considerando júnior. Eles não iam me dar... A Adriana nunca atuou como Scrum Master, ou algumas empresas não, mas a empresa que me contratou, ele falou para mim assim, Adriana, eu sei que você não tem experiência técnica em TI, mas a sua bagagem de time de liderança é o que eu preciso. Porque eu soube contar para eles como eu atuava com o time, de fazer comunicação não violenta, de ser coach, de fazer toda a atuação. Então, quais são os seus soft skills? Eu tinha foco, eu tinha resolução de problemas,
conflitos, resolução de conflitos, alegria. Ô, Darley, eu sempre começo as minhas reuniões, bom dia com alegria. Isso há anos, eu mando mensagem para amigos, bom dia com alegria. Isso as pessoas gostam, porque você tira aquele looping de negatividade. Então, eu estou sempre trazendo criatividade. Aí ele gostou de mim. Por quê? Eu soube demonstrar esse outro lado. Eu sabia que a minha estratégia não era... Eu tinha o conhecimento teórico, eu tinha um monte de certificação, eu tinha papel. Mas vivência eu não tinha. Eu precisava das certificações, pessoal, dos papéis, dos certificados. A Dani, ela vai falar dos certificados, o que ela acha. Mas dos certificados, porque para conseguir a entrevista eu precisava, Dani. Você sabe disso. Eu não conseguia nem entrevista sem os papéis, sem os certificados. Depois disso, a minha vida deslanchou. Bastou uma oportunidade de colocar no LinkedIn, que é um outro movimento que a Dani explica perfeitamente como fazer o movimento certo no LinkedIn. Bastou eu colocar lá a experiência, começou a chover recrutador me convidando, aí eu não quis sair porque eu já tinha acabado de entrar. É isso aí, gente. Acho que são essas dicas aí. Dani, tem um monte de gente falando aqui, você tá vendo? Ah, é? Eu vou ver. Vamos lá, que ainda tem as perguntas e eu acho que vai longe, porque tem bastante coisa aqui. Só um detalhe bem importante. Gente, aqui eu falo de soft skills. O que é soft skills? São as suas habilidades comportamentais. Mas é claro que não tem como eu falar de habilidades comportamentais se você não tem as hard skills, que são as habilidades técnicas. Eu não vou nem dizer que assim, não, você só tem que ter as habilidades comportamentais e não precisa ter as técnicas. Isso não existe. Só que o que eu vejo? Pessoas se pendurando no certificado, se pendurando nas pós-graduações, e não se preocupando, não cuidando das soft skills. Então, muitas vezes eu falo isso, né? Mas elas precisam andar juntas. Não existe carreira sem a sua capacidade técnica, senão não tem carreira, né? Então, quando eu falo isso, elas precisam andar juntos. Elas são importantes, sim, só que eu vejo gente fazendo listas de certificados, listas de pós-graduação, achando que colocando isso no currículo não vai. Pode até ser que você seja chamado para um currículo, se tiver bem escrito, porque o Dadri, ele não estava com uma linguagem corporativa, por isso que ela não estava nem conseguindo... quer dizer, não estava não, ela estava conseguindo entrevistas, mas muito por indicação, pelo networking, por pessoas que conheciam a parte comportamental dela. Então ela conseguia indicação pela parte comportamental. A partir do momento que ela fez esses ajustes e colocou no LinkedIn, começaram a vir os recrutadores encontrando ela. Então, essa parte que eu digo, né, não tem como escapar, só que tem que tomar cuidado, você tem que ter essas habilidades, porque você passa hoje de manhã eu fiz uma outra live falando sobre isso, né? Porque como é que funciona o processo seletivo, né? É o 6-1-6-1. O que é o 6-1-6-1? 6 segundos para um recrutador bater o olho ali no seu sobre e te chamar ou não, para ele, na verdade assim, para ele investir mais 1 minuto, né? O 6-1, 1 minuto, olhando o restante do seu currículo, para ele ligar para você mais 6 minutos numa ligação para saber se ele vai te chamar para uma entrevista de 1 hora. Então, o processo seletivo, para você chegar nesse sim, depende do 6161. Então, quando você não tem as competências técnicas, é claro que não vai passar, né? Mas, de novo, se você depois não souber conversar no telefone, não souber como se comportar numa entrevista, também não vai adiantar. Então, é isso que eu falo sobre isso, né? E aí as pessoas ficam lá, investindo, mais em certificação. E não olham para esse outro lado. Uma analogia aqui que é interessante. No exército a gente só entra, no exército a gente tem 2 provas. A prova técnica, tá? De escrita, e a prova teórica. A prova de física. Se não adianta, um monte de gente, esses meninos aí que querem se tornar militares, eles estudam, e esquecem de treinar, e chega lá e não passa na corrida. É a mesma coisa. Então, para a polícia, todas essas provas que exigem, você tem que saber encontrar o equilíbrio. Então, se você não sabe falar com as pessoas, se você percebe que você tem um tom e que você as suas palavras são agressivas, entra num grupo de CNP, vai saber falar, melhora o tom de voz, vai no fonoaudiólogo, faça esses movimentos também, porque não existe mais espaço para pessoas que acham que o currículo é o que manda. Eu sou formado em tal lugar, mesmo porque na agilidade hoje a gente sabe o mundo é ágil, a gente sabe que a mudança está sendo muito isso. Vale sim,
mas o seu comportamental hoje tem um grande peso. Então, lê do engano aquele que acha que só o técnico vai resolver a sua vida. E não é. Tá? Tá. Beatriz, eu vou te responder. Comunicação não violenta, mas estou escrito. Ó, vamos lá. Eu vou fazer as perguntas aqui, depois a gente vem aqui, tá? Você está feliz hoje? Ganha mais? Todo mundo quer saber se ganha mais. Bom, a minha transição, sim, ganho mais. Foi um dos motivos que eu quis sair da vida acadêmica por conta da transição de semestre, por ser período. Tinha semestre que ganhava mais, tinha semestre que ganhava menos. Eu não queria mais isso. Sim, eu ganho mais, mas não é um fator ainda que eu acredito que eu ainda vou conseguir mais, Darlene. Hoje eu estou naquela fase assim, eu estou aqui para aprender. Porque eu estou no início de carreira na agilidade. Eu só tenho 6 meses de agilidade, tá? Então, não é o meu principal. Hoje, o meu principal é aprender. Desenvolver realmente, construir uma carreira sólida e duradoura. Você conseguiu fazer uma transição e já conseguiu ganhar mais. Legal. Por que você escolheu a área de TI e não outra? Na verdade, eu não escolhi TI. Eu escolhi a agilidade. Hoje, a agilidade ela não atua só em TI. Então, eu quis atuar. Quem não conhece sobre agilidade, acho que vale leitura, né? Vale buscar o que é esse mundo VUCA, mundo Bunny. Hoje todo mundo fala. Esse mindset de crescimento, essa necessidade de constante adaptação, de mudança, e de estar sempre melhorando, buscando melhorar, entregando valor sempre, foi o que me encantou. Então, na verdade, gente, TI, porque TI é o berço da agilidade, mas hoje já existe agilidade em outras áreas. Eu conheço pessoas que atuam em empresas de engenharia que também entraram na agilidade, mas são engenheiras e atuam em empresas de engenharia atuando como Scrum Master, mas na área respectiva. É que eu não tinha como, Darla, no meu caso, tinha que ser uma mudança brusca mesmo, só a TI que eu encontrei a oportunidade. Mas quem sabe aí no futuro eu não crio um ramo de nutrição, para agilidade na nutrição. É uma boa. Eu acho que você podia fazer isso sim, hein? Isso daria super bem. Quanto tempo foi da decisão? Ó, a decisão veio aqui. Alguém colocou a palavra decisão. Até conseguir fazer a transição. Quando você... Um ano? Esse um ano você ficou se capacitando tecnicamente. Você passou um ano. Um ano foi a decisão, Darlene. Um ano foi a decisão. Eu decidi. Mas até você entender, porque eu não tinha apoio de ninguém, não conhecia ninguém. Eu só tinha um sobrinho que trabalhava em tecnologia e que me falou por alto, Scrum. O que é Scrum? Aí eu comecei a procurar cursinhos desses baratos, né? E então eu demorei ali uns 3 meses. Eu tinha que trabalhar, tá? Eu trabalhava em 2 empregos, então eu não tinha um tempo. A decisão foi por falta de tempo, tá? De trabalhar em 2 empregos, eu era militar e coordenadora universitária, gente. Vocês não têm ideia como foi meu ano. Dormia 3 horas por noite. E ainda final de semana estudar. Então foi por isso que demorou um pouquinho. Mas quando eu decidi mesmo, quando eu consegui começar a entender qual era o caminho a seguir, foram 6 meses. Um ano a decisão, conhecer o terreno, identificar o problema, onde eu estou, qual é a minha dor e a capacitação técnica, onde eu vou buscar. Comecei a buscar, entendi onde buscar os melhores conteúdos técnicos, aí foram 6 meses. Aí 6 meses de muito estudo e aí... Mergulhada. Isso aí. Você estava insatisfeito ou estava no auge da carreira quando você decidiu fazer a transição? Gente, incrível que pareça, eu estava no auge da minha carreira, mas eu não estava feliz. Isso é importante. Estava feliz. Eu arrisquei porque eu queria ser feliz. Eu não queria dinheiro, eu não queria... Gente, eu coordenadora de 2 campos de universidade. Super conhecida e reconhecida na cidade. Convidada para um monte de workshop, de palestras na área. Gente do Brasil me conhecendo. Darlene, mas eu não estava feliz. E aí eu quis trocar. Eu falei assim, você quer ter sucesso? O que é sucesso para você? Eu me perguntei sobre isso. E sucesso naquele momento, sucesso para mim é ser feliz e ter paz. Hoje, Darlene, eu tenho paz e sou feliz. Então eu me considero uma pessoa de sucesso.
Eu costumo dizer que nesse caso o dinheiro vem, né? O dinheiro é consequência, porque Sim, tem até o porque aí livro você tá com Jeito energia. Harvard, Exato, isso, Jeito exato. Harvard de ser feliz, ele fala, né? Ou seja, é explicado cientificamente. Primeiro você tem que ser feliz para depois ter sucesso. Você não tem o sucesso para depois ser feliz. Então é muito Darlene, eu legal tinha isso. tudo, e reconhecimento, mas não estava feliz. Então eu falei assim, eu não estava feliz. E eu lembro, Dri, também quando você chegou até mim, né? Você estava prestes a se desligar da empresa, porque você falou assim, eu preciso de mais tempo para estudar, eu também estou sobrecarregada lá, eu vou me desligar. Eu falo, Dri, por favor, não Aguenta. saia, não se desliga até a gente fazer a terceira sessão, né? Porque como você já tinha contado um pouco da sua história, eu falei assim, vai ser muito rápido para ela se recolocar. E foi o que aconteceu, né? E também quero falar para as pessoas, gente, é muito mais, eu não vou dizer fácil, mas melhor para você se recolocar quando você está trabalhando. Isso é verdade. Porque você tem o poder de escolha, sabe? A pessoa fala assim, ela fica interessada em você, o recrutador, o dono da vaga fica interessado em você, mas ele vê o seu valor. Fora que você, quando você faz esse exercício que a Adriana falou do SOAR, né? Que é uma técnica que eu aplico para você escrever a linha dos resultados da sua carreira, você começa a ter autoconfiança. E foi o que aconteceu com a Adriana. Ela passou 2 semanas fazendo isso, e a hora que ela olhou para aquilo, ela falou, caramba, eu sou tudo isso! E aí pronto, mudou a energia, começou a ter autoconfiança, colocou ali, com 3 sessões, né, já, ela mesma já sabia, já tinha esse mindset acelerado e conseguiu. Bom, acabaram as perguntas que tinham na caixinha, mas eu tô vendo que aqui Agora tem que vir aqui. tem aqui, E né? Eu tô tem aqui bastante. do OTZ Wells, não sei qual é o Ah, nome. É o Ortiz, é um grande amigo de exército meu, olha, sempre Ah, que... que bacana! Olha só, é a primeira que eu encontrei aqui. Alguma dica para não perder o foco e não cair na procrastinação nessa busca do objetivo? Eu posso falar um conceito de neurociência antes de você dar Claro, a dica? O que que acontece, né? Procrastinar é inerente do ser humano, gente. A gente nasceu para procrastinar, né? Por isso que é tão é. difícil sair da zona de conforto. Eu vou falar numa linguagem aqui para entender. Realmente, sair o nosso cérebro, ele não foi projetado para a gente fazer movimentos que ele não tem o hábito. Por quê? Porque ele despende energia. Então a gente vai toda hora tentar procrastinar. O que eu oriento sempre as pessoas? A gente buscar procrastinar, né, de forma inteligente, porque o cérebro ele quer todo o tempo a recompensa imediata. Então, ficar nas redes sociais, tomar um café, isso tudo é procrastinação. E assim, a gente foi feito para procrastinar, né? Exagerando aqui. Então, procrastinar realmente tem que também ser uma decisão. Você tem que olhar para o seu objetivo, por isso que eu prego sempre 1% por dia, porque uma casa não é construída do dia para a noite, e o dia que você decide procrastinar mais do que fazer pelo menos 1%, você está mais um dia longe do seu objetivo. Então, uma das formas que eu, como coach, né, mentora de carreira, falo para as pessoas é que você precisa ter um objetivo claro e bem definido, com bastante especificidade, que foi o que a Adriana nessa caminhada fez. E mesmo que, de repente, o seu objetivo não esteja claro ainda, que seja clarear esse objetivo, que foi o que a Adri fez nesses 3 primeiros meses que ela falou. Então, assim, o que eu oriento é sempre você programar o seu dia, o seu próximo dia, no dia anterior. Então, por exemplo, hoje eu não vou dormir sem colocar pelo menos 3 atividades, dependendo do tamanho da atividade, da tarefa, para eu fazer no próximo dia. E aí é vida de adulto, né, gente? Vamos combinar. Aí você tem que olhar para você todos os dias no espelho e falar assim, peraí, eu quero isso, eu sei que eu vou estar mais um dia longe. Se eu não fizer 1%, não vai conseguir fazer as 3? Faça uma. Mas faça, nem que for 1%, né? Eu não sei, Dri, Eu o que tenho que você fez dificuldade. para não procrastinar? Porque você tinha 2 empregos ainda. Então, a procrastinação, como você disse, é inerente nossa. Mas quando eu tomei a decisão, Darling, eu decidi, falei assim, tá, eu estou muito infeliz onde eu estou, eu preciso mudar. Então, quanto mais eu aqui ficar no sofá vendo Netflix, mais longe vai ser a minha mudança. E é exatamente isso. Eu coloquei no papel e criei listas de coisas que eu tinha para fazer. Eu sou uma pessoa, Darling, cada um é de uma forma. Eu sou muito visual.
tá? Eu preciso ver. Então, eu criei o meu muralzinho aqui, eu tenho os meus sonhos aqui, meu objetivo final a longo prazo, tá aqui. Eu tenho fotos, eu criei um cartaz com fotos onde eu quero estar, botei minha fotinha nos lugares, copiando outras pessoas, né, assim, falando onde eu quero estar, criei e escrevi. Todos os dias eu faço como se fosse um mantra, de manhã, tá? Eu falo todos os dias há mais de 20 anos, eu falo, eu serei conhecida e reconhecida como uma profissional de sucesso. Porque sempre foi a minha meta, tá, Darwin? Essa questão profissional sempre foi muito aguçada na minha vida. Tem gente que prefere a vida pessoal, eu era profissional. E aí, outra coisa também, pessoal, é você estabelecer pequenas metas. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez só. Então, eu tenho que ler quantos livros? Eu tenho que ler 10 livros por ano. Então, por que você vai ficar falando de 10 livros por ano? Quantas páginas por dia você pode ler? Eu consigo, no meu hora aqui, 1 hora, 8 páginas por dia. Então, leia 8 páginas por dia. Amanhã você vai ter lido já 16 páginas. Daqui a pouco, você vai ter lido um livro. Então, eu coloco 8 páginas por dia e eu tenho dificuldade de concentração, tá? Eu tenho muita dificuldade de concentração, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Então, eu uso a técnica Pomodoro, tá? Então, eu uso 25 minutos de atenção ali. Eu desligo o celular, desligo a internet e 5 minutos olhando no Instagram e no WhatsApp para poder conseguir me concentrar. E, gente, na boa, o pessoal brinca, eu não uso essa palavra há anos, mas eu vejo o pessoal na internet que saia na força do ódio. Tem dia, Dali, que você acorda e fala, eu queria dormir. Mas aí você lembra qual é o seu objetivo, aí você vai na força do ódio. É que eu não uso a palavra negativa há muitos anos, né? Eu não falo nada que seja negativo há muitos anos. Mas na brincadeira aqui eu falo, gente, tem dia que é fácil. Então, como se manter é onde você quer. Você tem que ser mais forte nos seus objetivos. E aí, saber traçar as suas metas. Bom, Adriana, pergunta também que faz, Dari. Posso mudar de meta? A gente pode mudar. A gente pode mudar. Eu nunca imaginei trabalhar com agilidade na vida. Eu queria ser conhecida e reconhecida como profissional de trabalho, de sucesso. E escrevi minha cartinha, tá aqui, coloquei no meu bolso. E fui trabalhando, e fui fazendo esses movimentos, sempre sendo a minha melhor versão, decisão. Todas as etapas da minha vida aconteceram isso, Darlene. Eu sempre decidi. Eu decidi entrar no exército, eu decidi entrar na universidade, eu decidi entrar na agilidade, eu decidi trocar de empresa agora, que é a que eu queria entrar. Então, assim, hoje, antes de vir para cá, gente, meia hora antes eu estava fazendo entrevista com o cliente. E como eu entrei nessa empresa nova, eu estou agora fazendo entrevista com qual cliente eu vou entrar. Nesse cliente eu quero muito entrar nele, é segredo, vou esperar. E ele falou assim, nossa, que linda essa história, Darlene. E essa história de apropriar a história. Então é tudo isso, gente. São vários movimentos que você vai fazendo ao longo. E mais uma coisa importante para ele também, não tem uma fórmula. Eu sempre digo que tem melhores práticas. Só o autoconhecimento é que vai fazer com que você entenda como você funciona e aplicar a melhor técnica, a melhor forma, mudar a técnica para você. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a Adriana falou, eu tenho dificuldade de concentração. Eu também tenho. Só que eu conheço pessoas extremamente focadas. E aí a fórmula não é a mesma, entendeu? Então, por isso que não adianta, gente. Conheça todas as técnicas, todas as ferramentas, mas principalmente se conheça. Por exemplo, o procrastinador. Existem 5 tipos de procrastinador. Tem o perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista, ela também demora para fazer as coisas. Que tipo de procrastinador é você? Tem os caçadores de emoção, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto da adrenalina de acabar a coisa na última hora. Outro dia eu falei até na mentoria sobre isso, tinha umas 2 pessoas que falaram, pelo amor de Deus, eu acabo 2 dias antes. Então, tá vendo que não tem? As melhores ideias vêm para mim no final, porque eu funciono assim. Agora, assim, o que é certo, o que é errado? Não tem certo, não tem errado. Tem você se conhecer e entender. Então, assim, o que eu sempre digo, a gente lê best-sellers, a gente lê bons livros, porque são pessoas que atingiram o sucesso e que deixam, né? O sucesso deixa rastro. Então, assim, não tem essa coisa, né? Eu tenho até um dos meus mentores que ele fala, um dia ele foi palestrar sobre produtividade, foram 5 outros palestrantes antes, dando alguma forma de produtividade, ele foi o último. E aí perguntaram para ele, mas fulano deu a fórmula X, Beltrano deu a fórmula Y, né? E agora você tá dando
procurando uma outra forma. Ele falou assim, todas as formas são válidas. Agora você tem que ver como você funciona, né? E entender qual é a que você funciona. Então, assim, você dormia 3 horas por noite, tem gente que não consegue, e tá tudo bem. Tem gente que funciona mais de madrugada, tem gente que funciona de manhã. Tô vendo que a Milena tá aqui, ó, super querida, tá na mentoria também. É outra que também já é super acima da média, conseguiu uma baita transição de carreira e vai estar aqui falando isso quarta-feira, hein? Venham prestigiá-la, que também é outra baita transição de carreira. A Milena é igual a mim. A Milena, tem que falar da Milena. A Milena, nesse grupo que eu te falei, que lá me desencorajaram, e eu falei assim, gente, não é possível. A Milena foi a única que foi o dia que eu conheci a Milena, uma grande amiga que eu vou levar para a vida. A Milena falou assim, Adri, eu também estou vindo da área de educação física e estou fazendo transição de carreira e você vai conseguir como eu vou conseguir. Aquilo ficou, assim, marcado, porque a Milena tem uma coisa que é interessante, uma curiosidade dela. Gente, estou dando spoiler da Milena, porque eu vou falar, Mi. A Milena tem uma curiosidade que eu acho lindo, que toda vez que ela fala assim, qual que é uma curiosidade sua, né? Ela fala sempre assim, eu amo pessoas. E é verdade, a Milena tem uma empatia, uma capacidade de compaixão e de se colocar, de se fazer presente e muito amorosa. E ela foi muito importante para mim, porque eu estava numa transição brusca, onde eu estava muito infeliz, estava iniciando um processo de burnout, estava preocupada de piorar as coisas no trabalho. E aí a Milena entrou aí com uma luva me ajudando ali também. Então a gente sempre precisa das pessoas. Então a Milena, como o Rusney, como a Lidiane, como colegas que a Agilidade me deu. Sou muito grata a eles. Mi, um beijo grande no seu coração. Ó, a Bia já até cancelou a Netflix. Precisa ter momentos de descontração e relax, hein, Bia? Pode Netflix, né? Não pode só também querer. Esse é o momento. Né? Ô, Bia, o meu momento, que era porque eu precisava fazer uma transição brusca mesmo, e eu tinha pouco tempo, mas eu tinha meus momentos de lazer, a minha cervejinha no sábado à noite, eu não dispensava, não. Era o meu momento, porque senão você não aguenta, você precisa de um momento para você. É errado as pessoas acharem essa necessidade workaholic, né? Eu tenho que estar sempre produzindo. Não, gente, descansar faz parte, não tem problema nenhum. Inclusive, nesse livro que eu falei, o Jeito Harvard... Sim, não, é cientificamente provado, né? Comprovado, que eu sempre tenho essa preocupação em trazer isso também. Esse próprio livro, Jeito Harvard de Ser Feliz, ele tem uma parte que ele fala justamente isso. Qual é a nossa tendência quando a gente quer fazer uma mudança? Vai lá, se enfia de cara, né? E não faz nenhuma outra coisa. E não, é o contrário, você precisa desses momentos. Tanto é, gente, que para pensar. As melhores ideias, aqueles insights vêm em qual momento? No momento que você está relaxado. Então, precisa ter os momentos de relaxamento, né? Você precisa entender como é que você funciona. Então, pode ver, sim, Netflix, né, Dri? Com moderação, deve, com moderação. Ou tomar cerveja e sempre comemorar, gente. Precisa muito ter esse momento de comemoração, né, das pequenas metas, das metas semanais. Uma das coisas assim que a gente vê, né, o tempo inteiro, eu sempre gosto, uma das coisas até que eu vou falar aqui bem rapidamente, dentro dessa minha transição de carreira, que eu também era de TI, né, e vim para a área de humanas, porque descobri que eu amava mais as pessoas do que os computadores, já falei isso em outras oportunidades. Talvez se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu nem tivesse saído de TI. Eu amo o que eu faço hoje, mas hoje eu vejo muito claramente que eu poderia estar empregando e estaria me dando muito bem lá também, mas não tinha ninguém para me orientar, mas agora eu estou aqui, estou feliz também. Dentro desse meu período, eu fui estudar psicanálise. Teve um tempo que eu, né, atuei muito mais como terapeuta do que como coach, porque também gostava disso. Então, falando de poder mudar as metas, é importante também colocar isso. Você tem que experimentar, né? Tem até um livro que eu indiquei para o pessoal da mentoria, que é o Sucesso... Peraí. A Estratégia do Sucesso, é esse aqui. E ele fala, né, a reviravolta na carreira de um executivo. É esse aqui. E ele fala, você precisa experimentar. E se não gostar, tá tudo bem, né? Opa, caiu outros livros ali. E se não gostar, que vale até aqui. Olha aqui, ó. Tá experimento nunca falham. Os experimentos nunca falham.
né? As Porque pessoas você... estão nos ouvindo aqui, Darlene, mas a gente está falando um monte de coisa, mas não adianta só ouvir, tem que experimentar. Pega de um, pega de Exato. outro e vai fazendo o teste, vai vendo que dá certo. Tenta, experimenta. O máximo que vai acontecer, para mim, não deu certo. Vamos para o próximo experimento. E a gente sempre vai buscando. Ô, Dália, eu queria só fazer um comentário aqui, não tem muito a ver com a live, mas assim, quando eu Faça, vejo por isso, favor. eu vou falar. Beatriz Souza, ela escreveu assim: quando eu resolvi, ela cancelou o Netflix faz um ano, quando eu resolvi batalhar pela minha recolocação. Ô, Beatriz, uma outra coisa que mudou a minha vida, uma dica fora aqui, foi o poder da palavra, tá? O poder da palavra. Então, esse jeito Harvard de ser feliz tem a ver com isso também. Hoje, Bia, chamo de Bia, não te conheço, mas desculpa aí a intimidade. Hoje, Bia. Ela tá na mentoria, hoje ela tá na mentoria. Legal. Hoje, Bia, eu mudei a minha vida quando eu mudei a forma de me expressar e usar as minhas palavras. Tudo bem, eu me tornei pratista em PNL, tudo bem. Mas uma palavra que eu gostaria de te pedir, depois você conta para a Darlene se deu certo ou vai no meu Instagram e fala comigo. Retire do seu vocabulário a palavra, resolvi batalhar, resolvi lutar. Quando eu resolvi vencer a minha recolocação, você já muda. A batalha, você está parecendo que está guerreando. Ele te traz isso. Quando você muda até o tom de voz, quando eu resolvi vencer a minha recolocação no mercado, mas não faz sentido. Não tem problema, quem não precisa fazer sentido, tem que fazer sentido para você e para o seu inconsciente. Então, tire as palavras lutas, palavras batalhas, use vitória, usa otimismo, palavras positivas. Transforme as suas frases negativas sempre buscando a ótica positiva. Isso também foi uma outra dica, Darlene, que me ajudou bastante, que eu ganhei bastante gás. Tá? Não, e isso que você está falando, eu sempre venho com as comprovações científicas, né? Tem um químico, inclusive eu coloquei lá no grupo da mentoria algum tempo atrás falando sobre isso, vou colocar amanhã até nos meus stories, que chama Masaru Emoto, e ele fez experimentos do poder da palavra. Então ele coloca as palavras nos cristais de água e você vê o que é. E tem mais uma outra coisa, tem uma tribo na África que quando ela quer, né, derrubar uma árvore, ela começa a falar palavras negativas para aquela árvore. E chega a secar. Isso saiu na Super Interessante, também aprendi no meu curso de PNL. As palavras, elas têm um poder, a palavra ela tem etimologia, ela tem energia, né? E a energia que você emana, né? CNV. Comunicação não violenta, vou atrás. Bia, eu falo um pouquinho disso no módulo de lidando com as pessoas. Eu até indico esse livro. Eu não falo tão diretamente da comunicação não violenta, né? Porque eu falo bastante de comunicação lá no módulo, mas tudo que eu ensino ali é para você não ter uma comunicação não violenta. Então, isso que você falou, Adri, é super importante. Tem até rolando um videozinho aí pela internet também de uma empresa de plantas que mostra esse experimento. Também acho que amanhã eu vou colocar nos meus stories para as pessoas verem. Então, sim, a gente precisa adequar as nossas palavras, né? Eu sou prova viva, Darlene. Eu falava no passado só coisas negativas, que eu não gostava, dava tudo errado, eu não consigo, eu não posso, e tudo é errado para mim. E mesmo conseguindo fazer esses movimentos na minha carreira toda, eu era... Depois, foi um looping na minha carreira, porque eu mudei também o meu comportamento de palavras. Então, vale aí, gente. Isso aí. Tanto a gente já está finalizando aqui, não sei se as pessoas têm mais gente conhece aí. Mais perguntas, né, aqui para Adriana. Isso é super importante, só falar mais uma coisa, a gente ter esse entendimento de quem fez na prática. Não é fácil, eu fiz várias transições de carreira também, já mudei de carreira, já mudei de profissão, já mudei de emprego, né? E, gente... não é fácil, mas é simples. O que eu quero dizer com simples? São os movimentos estratégicos um pouquinho por dia. O problema é que a gente é muito bom em não fazer todos os dias o que precisa fazer para levar a gente para onde a gente quer, para o nosso objetivo. A gente é muito bom em fazer os movimentos para ficar na zona de conforto, não é, Adri? O que acontece também, Darlene? A gente é muito imediatista. A gente quer o tudo de uma vez ou nada.
Mas o 1% por dia, você tem que comemorar a sua vitória. Caramba, eu já estou ao 99% próximo da minha meta. Caramba, hoje já estou 98% próximo. Uhul! E uma outra coisa que eu faço, Darlene, que é muito doido, assim, não é doido, né? Também o Tony Robbins fala muito disso, isso vem dele, que é você fazer movimentos, né? Corporais, igual aquele vídeo do Haka, acho que vale, é muito bacana aquilo. E antes de uma palestra, antes de uma entrevista do emprego, eu faço movimentos corporais, eu venci, essa vaga é minha, é minha oportunidade, sou eu posso, eu consigo, eu quero. E eu fazia e faço isso. Eu gero essa emoção, eu entro com essa emoção na entrevista. Ninguém segura, porque eu já entrei como vitoriosa. Eu já entrei acreditando que aquela vaga era minha. E se não deu certo, não era eu que não era preparada, eles que não estavam prontos para mim. Eu não levo pro negativo. Ai, não deu certo, que pena. Não, eles que não estão prontos para mim. O meu vai bem melhor. Porque se eu me preparei, vem coisa melhor. E assim, é um mindset, isso vai mudando, né? Estados emocionais, né? Vai ser até legal se a Milena estiver aqui, né? Como ela é educadora física, sabe muito disso. Vou pedir para ela falar na quarta-feira sobre esses movimentos, né? Porque realmente, uma das técnicas que eu ensino antes de você fazer uma entrevista de emprego é você escutar uma música que você gosta. Porque a música, ela tem o poder também comprovado cientificamente de mudar o nosso estado os nossos estados emocionais. Músicas que elevam, música que coloca a gente mais na fossa, né? Então, uma música também, e esses movimentos, o Tony Robbins fala muito sobre isso. Sim, porque geram alguns hormônios do bem-estar, que essa eu vou deixar para a Milena contar pra gente na quarta-feira, né? Então, é bastante importante a gente colocar isso. Jander, graças a Deus, graças ao universo, encontrei a Darly e melhorei minha postura. Gente, é tudo mudança realmente de comportamento. Quer dizer, mentalidade, sentimento, e o universo entende os nossos sentimentos e, consequentemente, os comportamentos. Então, dá super certo. Acho que o seu amigo aqui, como é que é o nome dele? Ortiz? Sobre experimentar uma vez, ouvi de uma profissional incrível o seguinte: não precisa acreditar em mim, experimente e seja você mesmo. Eu desconfio. Obrigada. Quem tenha falado isso. Obrigada, Cris, é um grande amigo. Legal. Gostei das palavras. Madson de Souza. Gostei das palavras. Uma palavra para resumir: enriquecedor. Ai, que delícia. Ó, vamos ter quarta-feira a Milena aqui contando. Amanhã a gente tem a Lidiana. Aí, ó, Milena contando, conto sim. Muito bom. Gente, Dri, tem mais alguma coisa para complementar? Ai, não, só agradecer, Darlene. Eu acho que também o último passo de toda a trajetória, de todos os tópicos, é você ser grato. Então, seja grato. Onde você está, quem você é, onde você esteve, de onde você veio. Não tenha vergonha da sua história, seja feliz com o que você passou, agradeça a cada momento e seja feliz. É o que eu desejo para a universidade. Ah, Adriana, aquele papo de Miss Brasil, né? Eu não estou ainda, né? Não é. O pessoal fala assim, aquele papo, não, que era a paz no mundo. Não, não é. Darlene, quando a gente tem essa gratidão interna, a gente move um moinho à nossa volta. E aí, quando outra pessoa tem, vai movendo a nossa volta. E assim a gente vai criando uma comunidade, vai criando uma energia positiva, do bem, palavras positivas, engrandecedoras. Se você não tem o que somar, fique quieto. Some no momento que você puder, mas evite usar palavras que vai machucar alguém. Pelo contrário, vamos sempre puxar um ao outro, que eu acho que aqui é isso, Darlene. Muito obrigada, eu sempre agradeço a Darlene, porque a Darlene foi fundamental. Toda vez, quando eu consegui esse processo novo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar, Darlene, você tem que saber que eu entrei na empresa que eu queria entrar. Que eu fiz a entrevista lá atrás e que eles disseram que eu não estava ainda preparada tecnicamente. Mas hoje eu estou e me contrataram. Legal. Ó, tem mais aqui. Parabéns mais uma vez pela troca de experiência, mais uma noite de muito aprendizado e vários insights. Vocês iluminam e influenciam vidas de muitas pessoas. Parabéns. Deus abençoe as duas. Gente, muito obrigada, ó. E por que eu tô fazendo essa série de lives, né? Como vocês sabem, eu sou mentora de carreira, né? Coach, mentora de carreira. E eu tô chamando os cases de sucesso para virem aqui, contar suas experiências. A Milena vai ser uma, amanhã tem a Lidiane também. Quinta e sexta tem outros 2 clientes meus também. Por quê?
Porque eu, semana que vem, vou fazer um evento de 3 dias, onde eu vou falar mais de como é difícil a gente realmente fazer essa transição de carreira, ser um profissional acima da média, né? Porque não dá, tem que ser acima da média, que foi o caso da Adriana. Ela teve que sair da média, a média fica na zona de conforto. Então, vou falar isso, depois desse evento vou abrir aí as vagas para mentoria, para ajudar quem quer fazer essa transição de carreira, principalmente dentro dos soft skills. Então, se inscrevem ali no link do meu perfil, indica para as pessoas, indica para os amigos, porque é justamente isso, né, Adri? A gente precisa ter essa gratidão, como eu também, né, acabo sempre buscando as comprovações científicas, a gratidão é o sentimento mais nobre, com energia mais alta, é a energia que mais vibra em hertz, né? Porque cada sentimento que a gente tem emite uma emoção aí, emite uma energia, e é uma das mais altas. Por quê? Porque você sempre está no aprendizado, né? E é isso. A gente precisa sempre olhar para tudo como aprendizado. É isso aí, é fora da curva. É acima da média. É pai apaixonado. Eu gosto do meu pai e da minha mãe, porque eles são sempre os nossos melhores incentivadores. Ô, Manuel, a fruta não cai longe do pé, hein? Vou puxar o saco do seu pai agora. É, pode ter certeza, meu pai é meu grande herói, você pode ter certeza disso. Que legal. Darling, Obrigada. só para o pessoal que aí a transição de carreira, mudar de emprego, como a Darling explicou hoje, mas a mentoria da Darling, ela serve para sua... Não precisa nem estar em transição, é para você saber se manter onde você está também. É fazer a sua carreira, você cuidar da sua carreira, você entender. Então, é muito importante, não só nesse cenário, ou de mudança de emprego, mudança de profissão, ou buscar novos patamares. Às vezes, você pode estar satisfeito onde você está, mas você quer melhorar os seus comportamentos, entender como o mercado age, e eu acho super interessante, recomendo. Vocês não se arrependerão, porque eu fui ali, ó, coach da Darling, fiz tudo direitinho. E foi só uma partezinha, né? Porque, como eu disse, eu já tinha corrido as 40 quilômetros da maratona. Mas existe, Darling, para você aí, existe aquela história daquela pessoa que foi contratada para resolver um problema lá no navio, né? Ai, conta essa metáfora, eu adoro. Conta. Essa metáfora, né? Ele foi contratado para poder fazer só esse especialista. E contrataram ele e era um problema na tubulação. Ele olhou, pum, deu uma martelada. Aí cobrou ali R$10.000. R$9.999. Perguntou, nossa, mas R$10.000 para uma martelada? Aí ele falou assim, sim, 999 mil é para saber onde martelar. Exatamente. O restante é no martelo em si. Então, Darling, você sabia onde martelar. Então, vale para o pessoal aí. Vale aí para o pessoal aí. Por mais que eu seja coach, não era de carreira, eu precisei de ajuda. E, gente, não tem vergonha nenhuma, pelo contrário, você acelera com a mentoria de carreira no processo. Ajuda muito. É isso aí. Então, Darling, que você consiga martelar em muitos navios por aí. Ai, que delícia! Obrigada, Adri. Obrigada mais uma vez, ó. E eu tenho certeza que não vai ficar só nessa live, porque assim, eu sei que você tem um monte de coisa para contar, né? Hoje eu queria trazer mais essa experiência aqui, porque influencia bastante as pessoas, mas eu sei que você pode um dia vir contar um pouco mais sobre agilidade mesmo, né? Sobre a parte técnica, porque sim, a Mileninha tem também, pode ser todo mundo aí, é bem bacana. Vamos fazer uma live com 3, 4 pessoas falando sobre isso, porque a mentalidade ágil não tem mais como fugir, vai se expandir para todas as áreas, porque a gente está tudo acontecendo muito rápido, né? Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Coração. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Milena, quarta-feira estaremos aqui, quero te ver, hein? Arrasando. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada, beijo. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.